cambada de curiosos. Olha só, hoje eu vou falar sobre um grande personagem brasileiro, um batalhador, um guerreiro e uma curiosidade tecnológica que envolve a ele. Quem seria? Um grande maestro chamado João Carlos Martins. Ele é orquestra, né, de São Paulo, ele é maestro da Orquestra de São Paulo, um grande gênio, desde pequeno muito talentoso e infelizmente desde pequeno ele sofre com problemas nas mãos, distonia. E todo pianista, né, tem que tomar, não só pianista, mas também pessoas que trabalham, programadores, por exemplo, ele trabalha na área de informática, tem que se preocupar muito com as mãos. Por quê? Esforço repetitivo, a famosa LER. E é o que aconteceu com esse grande maestro. Ele já tem a distonia, que é um problema no cérebro, tá? Que acaba travando os dedos. A mão dele era travada. Tem alguma, vou ver se eu passo uma imagem dele com a mão dele toda travada e ele mesmo assim, olha, esse cara é tão guerreiro que quando eu conheci, eu fiquei sabendo dele, esse grande guerreiro, a forma dele, eu achava engraçado, porque uma das mãos que foi a mais afetada com a distonia, ele era travado e ele tocava com um dedinho praticamente travado assim, e ele não queria, mesmo o amor que eu tenho pela informática, ele tinha pela música. Então é incrível a garra dele, é incrível a força de vontade que esse homem tem. E ele foi fazendo cirurgias, mas não existia nenhum tratamento específico. Até que, acho que foi em 2012, se não me falha a memória, houve uma cirurgia experimental, tá? Que essa é a curiosidade tecnológica que eu venho conversar e venho passar para vocês. Até mesmo é bom a gente compartilhar esses tipos de tratamento tecnológico, porque às vezes você em casa tem parentes, tem amigos, tem conhecidos que tem esse tipo de problema de mão, problemas nas mãos e tudo, porque a LER ela aflige todo mundo, a distonia tem bastante gente que também é afligida. Dá uma olhada melhor, eu não sou médico, então não posso falar, eu posso falar um pouco sobre a parte tecnológica, tá? Então o que acontece nessa parte tecnológica? Pelo que eu andei lendo, estudando, o problema da distonia são estímulos neurais, tá? Que a pessoa acaba sendo afetada. E aí, assim, como a pessoa falta esses estímulos neurais para as mãos travam. E o que esses eletrodos eles fazem? É implementado no cérebro da pessoa, bem na parte motora, pelo que eu entendi. Quem me corrija, até é interessante que a gente for mais especialista, for ver esse vídeo, é muito interessante compartilhar esse tipo de conhecimento nos comentários aqui embaixo, porque isso ajuda as pessoas a entenderem melhor tratamentos, sobre novos tratamentos, né? Mas o pouco que eu fiquei sabendo são eletrodos que são colocados para a pessoa e que acaba ajudando a mão, junto com fisioterapia, com outros tipos de tratamentos em conjunto, tá? Ajuda a mão a voltar a funcionar. Então, eu vi na televisão, uma apresentação do maestro. Então, é engraçado, pessoal, para quem é deficiente, ver esse tipo de situação, a gente se reflete, sabe? Porque para mim, por exemplo, na hora que eu vi, eu tenho problema no braço, na hora que eu vi ele movimentando a mão, e por causa de uma tecnologia que faz com que estimulou a mão dele a voltar a movimentar, é inerente a gente pensar assim, pô, já imaginou se alguma coisa inventasse alguma coisa para o meu braço voltar a funcionar 100%? Então a gente compartilha a alegria com uma pessoa que tem essa deficiência e volta, mesmo que seja,
Olha, as pessoas às vezes não têm ideia o desejo que a gente tem. Mesmo que esses eletrodos façam com que a gente, que é deficiente, volte a funcionar um ano, um mês, que a gente volte a ter uma vida relativamente normal por um mês, isso daí já não tem ideia, a valor que tem para a pessoa. Vocês não têm ideia do valor que tem para a pessoa. Uma coisa é quando não é deficiente, e outra coisa é quando você é deficiente e sabe real valor, às vezes, de um movimento, um braço ou um tratamento como esse. Então, eu sou fã desses médicos, sou fã desses cientistas que fazem esse tipo de pesquisa junto com a biotecnologia, que fazem, na hora que eu vi isso daí eu falo que esse guerreiro, João Carlos Martins, ele sofreu muito durante a vida dele, então ver ele podendo utilizar a mão relativamente boa por causa desse tipo de tratamento, e olha que quem estava falando isso aí, eu vi um neuro, nem sei se pode falar, mas eu vou mencionar que a NeuroSapiens é uma empresa, explicando a situação, uma empresa, NeuroSapiens. Eu acho que se vocês colocarem no Google, vocês vão colocar e vão saber muito bem sobre esse médico, ele pode explicar muito melhor do que eu, logicamente, ele trabalha com isso. NeuroSapiens. E ele estava falando justamente sobre esses tratamentos neurológicos, tá? E dá uma olhada, não vou poder compartilhar porque eu não sei se eu posso, mas é muito interessante, tá? É muito interessante a mistura que tem com a tecnologia e a medicina que está fazendo. Eu vou ver se eu estudo um pouco mais algumas outras coisas que eu vou aprendendo, que eu vou curiosidades na área tecnológica que vai aparecendo, tá? E eu vou tentando compartilhar com vocês. E só fazer um merchanzinho rapidinho, uma dica de um curso bem bacana. Tem o Giga. A pessoa, quando ele tinha os pais dele que eram idosos e que iam querendo mexer no celular, e os pais dele tinham esse tipo de celular aqui, tá? E ele fez um curso, pensando nisso, ele fez um curso justamente para pessoas de mais idade ou pessoas que têm mais dificuldade com mexer em celular, smartphone. E ele fez um curso bem bacana. Eu vou deixar o link ali embaixo na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada, não custa dar uma olhada no que ele se propõe, tá? Se vocês acharem interessante dar de presente para os pais, para os avós, né? Ou aquela pessoa que tem dificuldade de mexer em smartphone, ou para você mesmo, que talvez tenha dificuldade de mexer em smartphone. Então dá uma olhada lá, tá bom? Eu agradeço. Fique com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Que eu começando faz pouco aí e a gente tá na luta aí. E eu tô tentando, apesar das situações que a gente tá vivendo no mundo, esse tipo de conversa é sempre bom, né? Um beijo, fica com Deus. Fui!